Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito interessante. Muita gente pergunta, que é como você se alfabetizaria em inglês? Então eu vou mostrar um pouco para vocês de como é que funciona isso. Vamos começar então, olha só, a gente vai começar com palavras monossílabas, tá? Palavras de uma sílaba. Como que elas são pronunciadas? Se a palavra termina com a letra E em inglês, eles chamam de Magic E, tá? Tem gente que chama de Bossy E. Por quê? A letra E, ela indica que a vogal que está atrás da consoante aqui, ela diz o nome dela. Ou seja, o nome da vogal é o quê? É o nome dela no alfabeto. Então, quais são as vogais do alfabeto? A, letra A, I é a letra E, I é a letra I, O é a letra O, U é a letra U. A, E, I, O, U. Então, esse é o nome das letras no alfabeto. As palavras vão ter essa pronúncia, então as vogais vão ter essa pronúncia quando a palavra terminar com a letra E, ok? Então a letra E é a indicação de que a vogal anterior, né, que está atrás da consoante, tem a pronúncia igual ao do alfabeto. Então aqui você pronuncia esse A como A, fate, fate. Beleza? Isso vale para as outras vogais também. Então, não vou mostrar todas aqui, né? Eu escolhi 3 para mostrar para vocês, mas vale para todas. Então, palavras que têm uma vogal, uma consoante, uma ou duas consoantes, e termina com a letra E, essa vogal, né, pode ser qualquer uma das vogais, vão ter o nome dela igual ao do alfabeto. A pronúncia vai ser igual ao nome dela no alfabeto, tá? A, E, I, O, U. Beleza? Agora, se a palavra termina em consoante, se não tem a letra E aqui, a vogal vai ter o som curto, que nesse caso da letra A, o som é de A. Então é um A bem aberto. A, A. É como se fosse um A e um E ao mesmo tempo. Por isso que até eles usam esse símbolo aqui, ó. Esses são símbolos fonéticos. Então, esse símbolo indica que você abre a boca para falar um A, só que você faz o som sair como um E. Em português a gente faz um E sem abrir muito a boca. Esse som do inglês, a letra A, o som curto da letra A, é um A, A. Por isso que, dependendo de quem está ouvindo, né, dependendo do seu nível de inglês, você pode ouvir, né, os alunos normalmente vão identificar como um A ou como um E, porque a gente não tem o som A. Então o seu ouvido vai tentar aproximar. Então, conforme a palavra, a pessoa que está falando, você vai achar que está mais para o A ou mais para o E, vai depender, né? Então, só para você entender que não é nenhum nem outro, é no meio disso, ok? O som exato. Mas, naturalmente, o seu ouvido no começo vai tentar aproximar mais para um lado ou mais para o outro, ok? Então, por isso que às vezes você tem essa sensação que parece que às vezes é A, parece que às vezes é E. Então, é os dois juntos, A. Então é isso. As vogais em inglês, elas têm 2 sons cada uma, tá? Então, começando aqui, cada uma vai ter 2 sons. Um som longo, que é o nome dela no alfabeto. Esse som longo aparece quando a palavra termina em E. E vai ter um som curto, no caso da letra A é o som de E, que aparece quando a palavra termina em consoante. Tá vendo? Então, com isso, uma criança falante de inglês vai aprendendo, quando ela fala um som de E, ela sabe que é a letra A e a palavra termina em alguma consoante. Entendeu como é que o falante de inglês aprende, né? A criança falante da língua inglesa vai aprendendo? Aí ela sabe que quando é A, ela sabe que numa palavra curtinha vai ser a letra A, só que aí termina com E. Ela vai aprendendo assim a escrever o que ela já fala. No caso de vocês, vocês vão aprender a pronunciar o que vocês já sabem escrever, né? De certa forma. Você olha a palavra, você consegue escrever a palavra, só que se você não sabe como é que você lê essa palavra, né? Como que ela é falada. Então você vai fazendo esse processo inverso. Deixa eu dar exemplos. Tá vendo que todas essas palavras terminam com a letra E? Então você já sabe que o A aqui tem o som longo. É igual ao do alfabeto. Mate, cake, bake, late, fate, date, gate, hate, lake, rate, same, take, blame. Legal? Olha como é que fica fácil. Outro detalhe. Essa letra E final, ela serve para indicar que a vogal principal, né, a vogal anterior, tem o som longo. Mas ela nunca é pronunciada. Tá? A não ser em raras exceções, às vezes palavras que vêm de outros idiomas e foram incorporadas no inglês, né? Um outro caso aí que é alguma exceção. Mas, no geral, as palavras em inglês você não vai pronunciar esse E final. Por isso que você não pode falar mate, cake, bake. Você não pode falar esse I, tá? Você fala até a consoante. Por isso que é mate, cake, bake. Você faz o som da consoante. Late, fate. Como eu estou falando aqui, eu estou enunciando as palavras, eu estou falando com bastante clareza, então eu estou falando cake, late.
Na fala rápida, muitas vezes a consoante ela fica sem esse chiadinho. Então, por exemplo, late. Dentro de uma frase, você pode ouvir a pessoa falando I'm late. I'm late. Tá vendo? Late. A pessoa coloca a língua ali para fazer o som da consoante, só que não sai o tss. Ok? Então acontece, é normal isso, porque a consoante é assim mesmo. A consoante é uma obstrução do fluxo de ar. Tá? É isso que caracteriza uma consoante. Então por isso que você pode fazer, né? Porque acaba que o aluno está falando mais pausado, ele acaba enunciando mais as palavras, mas com o tempo você vai percebendo isso. Ok? Então, não pronuncia o E final e o A vai ter o som do alfabeto. A. Bom, vamos continuar aqui, né, para não fugir muito. Depois, se alguém tiver dúvida em vocabulário, vocês me perguntam aí as palavras que vocês não conhecem, que eu vou traduzindo para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Agora, todas as outras palavras terminam numa consoante, tá? Pode ser uma ou duas, né, porque tem alguns dígrafos consonantais aqui, né, igual o CK, que... Bom, também não vou entrar nesses detalhes, tá? Enfim, uma ou duas consoantes no final. O importante é que não tenha a letra E no final. O A vai ser pronunciado com o som curto, que eles pronunciam, né, que é A. Mat, back, cat, dad, fast, grab, hat, latch, nap, pack, rat, sap, tack, trap, tap. Tá vendo? Tudo é. Inclusive, tem muitas palavras que a única diferença é ter ou não a letra E. Ó, mate, mat. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Ó, eu não sei se eu coloquei, ó, hate, hat. Tá vendo? Só pelo fato de ter ou não a letra E, você há essa alteração no som da vogal. Tá, falei da letra A. Então você já sabe a primeira regra para pronunciar as palavras, com a letra A. Então, palavras monossílabas primeiro, tá? Terminou na letra E, o A é pronunciado E. Terminou em consoante, o A é pronunciado E. Ok? Só vou fazer mais uma observação que é o seguinte. Se a palavra termina em consoante, tá? Estou falando aqui na consoante. As únicas consoantes que têm uma alteração são as consoantes R e L. Que isso vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Mas o L e o R são consoantes especiais, tem uma questão fonética, então, em alguns casos, o L e o R altera o som da vogal. Tá? Então, por isso que se você encontra palavras que tenham L e R, é bem provável que, em alguns casos, você vai ter uma pronúncia diferente. Então, tem uma outra regra para o L e para o R, tá? Agora, nas outras consoantes, você vai seguir essa regra aqui. Bom, agora e se for a letra I? Eu falei do A, vamos falar do I, que tem bastante exemplos. Se a palavra termina em E, o I vai ser igual ao alfabeto. Então, como é que é o I no alfabeto? É I. Então, por isso que aqui você fala sight. Agora, se não tem a letra E, você vai usar o som curto, que é o segundo som das vogais. No caso da letra I é E, sit. Tá vendo? E. Então, sight, sit. Beleza? Esse som aqui é um E. E. Não é um I, igual o português, tá? É um E. É um I bem curtinho, bem parecido com um E fechado. Bem curto. Sit. Sit. Não é sit. Ok? Sit. Sight. Sit. Legal? Tá vendo? Então a regra é essa, vale para todas as vogais. Aí as vogais vão ter um som longo e um som curto. Olha só, todas aqui terminam na letra E. Na letra E. Então, ó. Bite, like, kite, nine, dime, fine, hide, lime, mine, white, time, tide, wine, wipe. Por isso que eu tô falando, você aprende a pronúncia de uma porrada de palavras de uma vez, porque elas vão seguir o padrão. Se termina em consoante, o som é E. Bit, sit, pick, lip, fit, grip, hip, hit, kit, lick, pin, quit, rim, sick, tip, wick, skin. Tá vendo? Então, ó, bite, bit. Deixa eu ver aqui, ó, like. Tem um parzinho aqui, ó, lick. Acho que eu não coloquei muitos pares aqui, mas beleza. Tem, ó, igual hide. Tem hid. Tá vendo? Automaticamente você sabe a pronúncia porque segue o padrão, né? Igual fine. Tem a palavra fin. Você viu? Que mais? Tem várias que formam até esse parzinho, tá? Agora, tem um segundo padrão no caso da letra I. Se a letra I vier seguida de GHT, então se você tiver isso aqui, ó, essa combinação é pronunciada IT, tá? Então, lembra que eu falei? A palavra termina em consoante, então o I vai ter o som curto, tá? Então, o normal é isso. Aqui é um caso especial, então é uma formação especial. O IGHT, nesse caso o I vai ter o som longo de I.
Então, você vai pronunciar fight, night, flight, bright, night, light, might, right, sight, tight, tonight. Tá vendo? Então, você já sabe que esse é um segundo padrão que tem no caso da letra I, né? Então, o normal é, né, a regra geral, I, quando termina na letra E quando termina em consoante. Aí tem um terceiro padrão que é o IGHT, que aí é IT, aí é o som longo também. Mas o mais interessante é que você vai aprendendo as pronúncias em blocos grandes, não é? Você não fica aprendendo assim de forma misturada, tudo misturado. Então, isso aqui ajuda pra caramba. Ó, mais um. A letra O vai ter duas pronúncias também. Uma vai ser usada com as palavras que terminam em E, a outra vai ser usada com as palavras que terminam em consoante. Com as palavras que terminam em E, a letra O vai ter o som do alfabeto, que é O. No caso das palavras que terminam em consoante, o O vai ter o som curto, que em inglês americano é A. A. Parece um A. É que o A, em português, a gente abre a boca assim, ó. A. No caso do inglês, eles fazem um som de um A com O. Então, imagina que eles estão fazendo um A. É um A abrindo assim, ó. Então, eles fazem um som do O, mas abrindo a boca como se fosse falar um A. Então, A. Então, nesse caso aqui, ó, é hope, O, hope. E aqui é hap, hap. Dependendo da pessoa, pode ser mais próximo, pode soar mais como um A, né? Pode ser menos aberto. Outras pessoas falam bem aberto, falam bem A, hap. Cara, geralmente o pessoal acha muito estranho isso, porque na escola você aprende a pronunciar sempre como O, sempre a letra O como O, e não é. Aliás, a letra O é uma das que mais tem variação de pronúncia. Então, a primeira regra é essa. Palavra que termina com E é O. A letra O é O. Terminou com consoante é A. No inglês americano, tá? Porque no inglês britânico, eles falam um O mais fechado. Então você vai ouvir, eu não falo inglês britânico, mas basicamente vai ser um hop. Hop. É esse O mais fechado, ok? Agora, no americano é um A, hop. Tanto é que eles usam esse símbolo aqui que é um A, tá? É um som longo, bem aberto, hop. Tá, se você tá achando estranho isso, cara, você com certeza já fala palavras com esse som e nunca prestou atenção. Vou te dar um exemplo que eu sempre dou para a galera perceber que você já faz isso. Como você fala essa palavra aí? Como você pronuncia esse ó? Você não fala everybody? Everybody. Você já está cansado de ouvir isso para todo lado em música. Everybody. Tá vendo? Então, essa letra O tem esse som aqui, tá? É o som curto da letra O, ok? Aqui é uma outra regra, né? Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a primeira regra que eu estou ensinando é essa, mas só para você identificar que esse O, na verdade, eles falam A, everybody. Então é hop. Tá vendo? É o mesmo som, mas o aluno tem uma tendência de ficar mudando o som, ou porque ele ouviu errado muitas vezes, ou ele ouviu inglês britânico, não é? Ou ele acha esquisito, né? Ele ouve até certo, mas acha esquisito, fala um ó. Mas tá aí, tá? A prova tá no everybody. Exemplos. Terminou com E, som longo. O, cope, slope, nope, code, cone, dose, hose, home, phone, poke, quote, rose. E mais um monte, tem muitas palavras que seguem esse padrão. Se for o som curto, se a palavra termina em consoante, som curto. Up, dat, fag, gat, hat, lat. Sorry. Lack, map, nut, hat, rat, sack, tap, stop, box. Tá vendo? Mas aí o aluno fala everybody, só que aí ele fala box. Tá vendo a incoerência das pronúncias, não é? Ele fala a lot, né? A lot of money, né? Ele fala lot. Mas aí, por exemplo, ele fala hot. Ele fica misturando, ok? Então, acontece muito isso, né? Então, aqui é um A, ok? Not, not. E aí o aluno tem a tendência a falar not. Que eu tô dizendo, não está errado. O inglês britânico fala com som fechado, not, né? Tem um jeito de falar not, né? Pod, stop. É o sotaque deles, tá? Então não tá errado. A questão é que os alunos misturam e aí, quando ele ouve principalmente um americano falando esse tipo de palavra, ele não entende, né? Porque ele escuta... Quando você tá lendo, você tá escutando e tá vendo a palavra escrita, beleza. Você não vai ter muito problema, né? Você tá vendo a palavra. Mas se você tá só escutando, eu já vi muito, quando, né, dava aula presencial, os alunos escutavam algumas coisas e... Ah, mas o que ele falou lá? Tap. O que é tap? Era isso aqui, mas o cara achava que era com A, né? Porque ele falava top.
com O fechado, ok? Então, isso que acontece, né? Acaba se misturando um pouco. Até agora eu falei de palavras monossílabas, não é? Aí, voltando ao que eu falei no começo. A letra A, como que você pronuncia? A letra A tem o som de EI quando a palavra termina em E. E tem o som de A quando a palavra termina em consoante. Aí a gente chega aqui em apple e table. Se as duas terminam em E, por que que uma é apple e a outra é table? E aí já vai um alerta. Muita gente fala errado, fala apple. Não é apple, é apple. Apple. Tanto a maçã que você come, a fruta, é apple, quanto a empresa que faz o iPhone chama Apple. Ok? Então não fale apple, tá errado, é apple. Tá, por que que agora a regra não funciona? A regra continua funcionando, é que agora a gente vai falar de palavras de duas sílabas. Entendeu? Então, de uma sílaba é assim. Agora, duas sílabas, o que que vai acontecer? Existe um padrão de palavras, né? Então um grupo de palavras, muitas palavras, que o final delas é assim, ó. Uma consoante mais o LE. Tá? Então isso daqui é um padrão do inglês, porque a separação de sílabas em inglês, que você vai aprender junto aqui, né? Porque faz parte do phonics, né? Então você tanto vai aprender, para você aprender essa alfabetização, né? Para você aprender essas regras de pronúncia, elas envolvem você separar as sílabas, você observar como que a palavra é formada. Então, existe um tipo de formação aqui, de separação de sílaba, que é assim. Você observa a palavra que termina com consoante LE, tá vendo? Consoante LE. Quando acontece esse padrão, eles separam aqui, tá? Então, até eles ensinam para as crianças assim, né? When a word ends in a consonant plus LE, skip back 3. Então, se a palavra termina em consoante mais LE, você pula 3 para trás, para separar. Tá vendo? Então, é skip back, é pula para trás. 3, 1, 2, 3. Separa aqui. Tá vendo? É o po, bo, sempre vai ter esse som, né? De uma consoante mais o. Po, bo, co, do, né? To. Todas as consoantes com LE vão ter o som da consoante mais o. Beleza. E a primeira parte? A primeira parte que é a parte onde está a vogal principal. Então aí você vai pronunciar E ou E. Como é que vai funcionar? Se a sílaba termina em consoante, qual que é o som? Som curto. É. Apple. Por isso que é E. Porque imagina que a sílaba é como se ela fosse uma palavra monossílaba, é uma sílaba. Então, como termina no P, uma consoante, o A tem o som de E. Apple. Agora, quando a sílaba termina na própria vogal, eles chamam isso de sílaba aberta. E aí, então, nesse caso, ela tem o som da própria vogal no alfabeto, tá? Então, por isso que aqui é tei, tei. Ok? Então a regra continua, só tem um acréscimo aqui que você separa, você faz por sílaba, e aí aqui, no caso das sílabas abertas, são as sílabas que terminam nas vogais, tá? No caso aqui, então aí você vai ter sílabas terminando com todas as vogais. E aí nesses casos você vai pronunciar todas com o som longo, A, E, I, O, U. Então aqui é table, table, ok? Acontece também com palavras monossílabas, você não tem o... Por que você fala go? Porque é uma sílaba. E ela termina na própria vogal. Então é o som longo, é o som do alfabeto, né? Por que você pronuncia B? Porque qual é a pronúncia da letra E no alfabeto? É I, por isso que é B, entendeu? Por aí vai. Então como é que você pronuncia isso aqui? Né? Você separa as três últimas, o que sobrou você olha, se terminou em consoante, o som é E, candle, candle. E aqui, separou o do, sobrou o LA, então terminou na vogal, é o som longo. Lay, ladle, ladle, ok? Candle, ladle. Tá vendo? Por isso que varia, então, a pronúncia do A, embora elas terminem com a letra E, mas aqui é diferente, né? A regra é diferente porque a gente está fazendo palavras de duas sílabas agora. Mesma coisa com a letra I. Por que que aqui é little e aqui é title? Porque você separa, terminou com consoante, é E, little, little. Aqui, como terminou na vogal, é title. Entendeu? Mesma coisa com O. Se termina. Você parou aqui, né? Por que que aqui é bottle e aqui é noble? Porque aqui a sílaba termina em consoante, então é o som A. Som curto. Bottle. Agora aqui é o som longo porque termina na própria vogal. No. Tanto é que a palavra não é no. Certo? E a palavra not é not. Tá vendo? É assim que funciona o phonics do inglês. Claro que eu falei de algumas vogais e de
do padrão monossílaba e o padrão um padrão das duas sílabas, né? Tem outros, tá? Então, é o seguinte, cara, como o pessoal sempre pede esse tipo de coisa, eu nem achei que o pessoal fosse se interessar muito por isso, né? Mas então, o que a gente fez? Eu resolvi montar um curso, criar um curso ensinando phonics, ensinando alfabetização em inglês. Só que, claro, que no nosso caso, você pode olhar isso como regras de pronúncia. Você vai aprender a observar as palavras e aprender a pronúncia, tá? Então, a gente criou um curso que se chama A Lógica da Pronúncia. É este curso aqui, ó. Essa aqui é a apostilinha do curso. Tá? Nós vamos fazer o pré-lançamento desse curso essa semana. Então, se você tem interesse em entrar nesse curso, nesse pré-lançamento, né? Você sabe que no pré-lançamento tem sempre uma promoção legal. Então, se você tem interesse em saber mais, em aprender isso, né? Olha só. Essa aqui é a apostilinha que a gente montou agora, não está nem encadernada ainda, mas ó, esse conteúdo, né? Uma parte continua até aqui, né? Esse aqui é só para vocês verem como é que funciona. Então, se você tem interesse, quer saber mais, quer fazer esse curso, entra no grupo VIP, tem um link aqui na descrição do vídeo do WhatsApp. É só você entrar no grupo e aguardar, que a gente vai passar os detalhes desse pré-lançamento, como é que vai funcionar, como fazer a inscrição nesse curso e todos os detalhes, tá? Então, a gente vai passar essas informações dentro desse grupo, tá? Para a galera que estiver lá, porque aí eu sei que quem tá lá tá interessado, né? A gente vai passar as informações para quem tá interessado, ok? Tem um QR Code aí na tela também, é só você apontar o celular aí, a câmera do celular, que já vai abrir o grupo também para você, ok? Já fizemos aqui para facilitar a sua vida. Bom, então, vou encerrando por aqui e espero que vocês tenham gostado aí. Depois pode comentar aí nos comentários, né? Porque o chat acaba sumindo, mas entra aí no grupo se você tem interesse em fazer esse curso, em se alfabetizar em inglês, em aprender a lógica da pronúncia. Legal? Então, a gente se vê ainda essa semana lá no grupo. Valeu, galera! So, thank you so much e até a próxima.